Bem, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Epistêmico. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o surgimento da filosofia, do pensamento filosófico científico, sobre a passagem do mito ao logos. Esta passagem do pensamento mitológico para o pensamento científico-filosófico. E nós já falamos em outro vídeo, em outra aula, sobre a mitologia suméria, a mitologia egípcia e a mitologia grega. Como estes povos, eles explicavam a natureza e os fenômenos da realidade. Como eles explicavam fenômenos como a chuva, como o raio, trovão, como eles interpretavam os fenômenos celestes, constelações. Bem, suas explicações eram baseadas em forças sobrenaturais, em seres sobrenaturais, ou seja, deuses tinham controle sobre a vida humana e sobre os fenômenos da natureza. E agora nós vamos já adentrar nos mitos gregos. E vamos entender agora um pouco sobre como os gregos fundamentavam o seu pensamento antes do surgimento da filosofia. Aqui vamos ler um texto que diz o seguinte: as lendas e narrativas míticas não são produto de um autor ou autores, mas parte da tradição cultural, folclórica de um povo. Sua origem cronológica é indeterminada e sua forma de transmissão é basicamente oral. O mito é, portanto, essencialmente fruto de uma tradição cultural e não da elaboração de um determinado indivíduo. Ou seja, o que nós entendemos aqui neste texto, que é do Danilo Marcondes, do livro Iniciação à História da Filosofia, e o que nós entendemos aqui é que os mitos eram uma narrativa que vinha de forma oral, que era mantida pela tradição de um povo. E estas lendas e narrativas míticas eram transmitidas de forma oral dentro de um povo, ou seja, uma geração contava para outra geração. Não havia um autor em específico. As histórias, elas eram contadas, desenvolvidas coletivamente, não exatamente por um indivíduo em particular que criava estas histórias. Desta maneira, não se sabe exatamente quando estas histórias surgiram, sendo que elas eram transmitidas de forma oral. Porém, depois do surgimento da escrita, os primeiros ali a terem um registro de uma história escrita, que eram os sumérios. Mais tarde, os gregos, com o desenvolvimento da escrita, puderam registrar estes contos. E nós vamos ver agora dois poetas gregos que foram responsáveis por reunir estes diversos contos, estes poemas que circulavam ali pela região que nós conhecemos como a Grécia Antiga. E estes dois poetas que foram responsáveis por reunir estes diversos contos, poemas que circulavam. O primeiro desses poetas é Homero, que viveu ali pelo século 9 a.C. E a ele é atribuída duas obras, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, que narra sobre a guerra de Troia, e a Odisseia, que narra sobre o retorno de Odisseu ou Ulisses para a sua casa. E o outro poeta grego é Hesíodo, que viveu ali pelo século 8 a.C., e a ele é atribuída a obra Teogonia, que narra sobre o surgimento dos deuses gregos.
E vamos ver agora como funcionava o processo de criação desses poemas. Vamos ver a inspiração dos poetas. Nós percebemos que em outras ocasiões, em outras religiões, como por exemplo a religião hebraica, os textos bíblicos, eles têm um caráter de inspiração divina, ou seja, para os hebreus, o profeta ele era inspirado por Deus, ou o escritor, determinado escritor, ele era inspirado por Deus para escrever os textos bíblicos, as escrituras ali que são consideradas sagradas. Agora aqui no caso dos gregos, a inspiração dos poetas era diferente. Vamos ver aqui. Todas as vezes que se iniciava um poema grego, os poetas invocavam as musas para que elas dissessem o que de fato aconteceu. Essas musas eram filhas de Zeus com Mnemosine, deusa da memória, e representavam as artes e as ciências, ou seja, o poeta grego, quando ele iniciava um poema, ele invocava as musas para que elas o conduzissem no escrito do seu poema. E essas musas, elas eram filhas de Zeus, Deus supremo ali do panteão de deuses da mitologia grega, com Mnemosine, que era a deusa da memória. E essas musas, elas eram 9. E essas 9 musas, elas representavam o que são as artes e as ciências. E são elas Calíope, que representava a poesia épica, Clio, que era a história, Euterpe, que é a canção, Érato, que é a poesia lírica, Melcomene, que é a tragédia, Polímnia, que é a retórica, Terpsícore, que é a dança, Urânia, que é a astronomia, e Thalia, que é a comédia. E estas 9 musas, elas que inspiravam os poetas gregos para que eles escrevessem os seus poemas. Bem, agora nós vamos para o rompimento com essas tradições e o rompimento com esta forma de pensamento. Chega um determinado momento em que estas explicações fabulosas elas não são mais suficientes para satisfazer o entendimento de alguns. Surge assim algumas pessoas, que no caso são estes primeiros filósofos, que começam a tentar dar uma explicação diferente para os fenômenos da realidade e para a origem desta realidade. E essas primeiras noções fundamentais do pensamento filosófico científico são a physis, a causalidade, arché, cosmo e logos. E nós vamos ver cada uma delas, o que significa cada um destes conceitos. Vamos para o primeiro conceito, que é o de physis. Physis, que é traduzido por natureza, ou entendido como natureza. E a palavra physis, que dá origem à palavra física, por exemplo. E Aristóteles chama os primeiros filósofos de fisiólogos, ou seja, estudiosos ou teóricos da natureza. Para o Aristóteles, estes primeiros filósofos, eles estudavam a natureza e, de fato, a principal característica dos primeiros filósofos era apenas explicar o funcionamento da natureza, o funcionamento e a origem desta natureza que nós conhecemos. A causalidade, característica central da explicação da natureza pelos primeiros filósofos, interpretada em termos puramente naturais. É o estabelecimento de uma conexão de causas entre determinados fenômenos naturais. Este conceito de causalidade se refere à ideia de que
todos os fenômenos da natureza possuem uma causa natural. Todos os fenômenos da natureza, eles possuem uma causa natural. Ou seja, isto rompe já com a ideia dos mitos que davam uma causa sobrenatural para os fenômenos da natureza. Ou seja, nos mitos, os fenômenos da natureza eram causados através do poder dos deuses. Já aqui, para estes primeiros filósofos, os fenômenos da realidade, eles são causados por fenômenos puramente naturais. Vamos agora para o conceito de arqué, e arqué, que é o elemento primordial. Para estes primeiros filósofos, havia um elemento primordial que era chamado de arqué. Os filósofos vão postular a existência de um elemento primordial que servirá de ponto de partida para todo o processo. Ou seja, todo este processo de fenômenos naturais, de causa e efeito que ocorrem na natureza, para estes primeiros filósofos, existe um elemento primordial do qual, a partir dele, surgem todo o fenômeno da natureza, ou que surge toda a natureza, a realidade que nós conhecemos. Vamos para o cosmo, que vem do grego cosmos, ideia de ordem, harmonia e beleza, já que a beleza resulta da harmonia das formas. Daí, aliás, o nosso termo cosmético. O cosmo é, assim, o mundo natural ordenado, de acordo com certos princípios racionais. O cosmo, que vem da palavra grega cosmos, que é esta natureza, a physis, porém ordenada, harmonizada e bela. E aqui um exemplo bastante interessante, que é o termo cosmético, que nós usamos nos nossos dias. E cosmético que traz a ideia de harmonização, de beleza. Uma pessoa que usa cosméticos é uma pessoa que busca harmonizar melhor o seu corpo, seu rosto, trazer mais beleza. Ou seja, o cosmo é, no caso, esta realidade, esta natureza, porém ordenada, harmonizada e bela. E por último, vamos para o conceito de logos, que significa discurso. Fundamentalmente, uma explicação em que razões são dadas. Logos é, portanto, o discurso racional. Ou seja, existe uma diferença, então, entre logos e mitos. Logos é, portanto, a explicação racional para os fenômenos da realidade, não recorrendo mais a eventos sobrenaturais. Ou seja, estas explicações, que são a partir do logos, elas devem ser fundamentadas em razões, em explicações que envolvem eventos da própria realidade. Agora, fazendo um paralelo entre as duas formas de explicação, que é o mito e o logos que é, no caso, o pensamento filosófico científico, a palavra mito, ela também significa discurso, assim como a palavra logos. A diferença é que o mito é uma narrativa simbólica, ou seja, um discurso simbólico e tradicional, que busca explicar a realidade, a origem do mundo, dos deuses e da humanidade, usando elementos fantásticos e sobrenaturais. Já o discurso, esta forma de discurso, que é o logos, que é o pensamento filosófico, é a capacidade de usar a razão e o método científico para entender a realidade de forma crítica e sistemática,
buscando explicações racionais e baseadas em evidências para os fenômenos da existência. Então, esta é a diferença entre estas duas formas de pensamento. Nós entendemos então como foi esta passagem entre o pensamento mítico para o pensamento filosófico científico. E no próximo vídeo nós vamos tratar agora já do pensamento filosófico. Vamos falar sobre os primeiros filósofos, que são chamados de pré-socráticos, porque estes viveram antes do período de Sócrates. Bem, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Não fiquem apenas nesta aula, busquem conhecer mais sobre o assunto, busquem saber mais sobre o assunto. E fiquem todos bem, bons estudos e até a próxima aula.